Durante os inícios dos anos 30, o dramaturgo francês e ator Artaud criou uma teoria para um teatro surrealista chamado Teatro da Crueldade. Baseado no ritual e fantasia, esta forma de teatro lança um ataque sobre o subconsciente do espectador numa tentativa de soltar medos e ansiedades enraizadas que são normalmente suprimidas, forçando as pessoas a se verem a sua natureza sem a proteção da civilização. O teatro da crueldade geralmente minimiza o texto ao enfatizar urros, gritos inarticulados e gestos simbólicos. Para chocar a audiência e assim evocar a resposta necessária, os extremos da natureza humana, muitas vezes a loucura e a perversão, são mostrados em detalhes no palco. Artaud, dramaturgo, poeta, ator e teórico do movimento surrealista, tentou substituir o teatro clássico burguês com seu teatro da crueldade, para libertar o subconsciente do homem e revelar o homem a si mesmo. A infância de Artaud foi difícil. Com 4 anos teve um ataque de meningite. Também sofreu de neuralgia, gagueira e episódios de depressão. Como adolescente foi apunhalado nas costas sem razão nenhuma, algo similar ao que aconteceu com Samuel Beckett. Foi internado por seus pais num sanatório durante 5 anos e aproveitou para ler os trabalhos de Rimbaud, Baudelaire e Poe. Em maio de 19 lhe deram ópio e começou assim um período de sua vida que dependia da droga. Em 1920, Artaud mudou-se para Paris e tentou publicar alguns de seus poemas. Mandou sua poesia surrealista ao crítico influente Jacques Rivière e começou assim uma longa amizade. Formou-se como ator em Paris. Foi expulso do movimento surrealista quando ele cofundou o teatro Alfred Jarry com Roger Vitrac. Produziu e dirigiu trabalhos originais. Artaud também apaixonou-se pelo cinema. Escreveu o script para o primeiro filme surrealista, A Concha e o Clérigo, dirigido por Germont Dulac. O filme é sobre um clérigo que é obcecado pela mulher de um general com quem tem sonhos eróticos. Sabe-se que Artaud ficou infeliz com a realização que Dulac fez da sua obra, e é verdade que o anticlericalismo da história é sabotada pelo lirismo visual do diretor. Durante a premiere do filme, Artaud gritou alto mostrando sua insatisfação. O filme foi banido da Grã-Bretanha em 27 por não ter nenhum sentido aparente. Artaud também apareceu em vários filmes. Ele foi Marat no filme Napoleão de 27 e apareceu como monge na versão clássica da Paixão de Jeanne d'Arc de 1928. Em 35 levou ao palco uma adaptação de texto de Shelley e Stendhal para estabelecer contato com a plateia e o espectador de que o teatro normal não conseguia realizar. Artefatos mecânicos, efeitos de sons estranhos, palcos rodopiantes, efeitos de sons não usuais. A produção foi um fracasso. Em 38 publica O Teatro e Seu Duplo, contendo os 2 manifestos do Teatro da Crueldade. Aqui ele expressa sua admiração pelo teatro de formas orientais, especialmente o teatro balinês. Na exposição colonial de 31, onde viu o teatro balinês, ficou muito impressionado pela diferença entre o teatro oriental e o nosso teatro ocidental tradicional. Uma apresentação dramática deveria ser um ato de iniciação durante o qual o espectador ficará terrificado, de tal modo a perder o controle de suas emoções. O
fato de as palavras não serem traços essenciais no teatro balenês agradou muito a Artaud. Ele sempre teve muitas dificuldades em formular ideias através das palavras. Ele era completamente convencido que as palavras são incapazes de expressar certas atitudes e sentimentos e que só podem ser revelados pelo simbólico. Embora crítico do cristianismo, ele definiu o papel do teatro em termos espirituais como tendo um fim sagrado. Uma peça deveria perturbar a tranquilidade do espectador e liberar o seu subconsciente. O método que Artaud propõe é associar o teatro com o perigo e a crueldade. Isso vai trazer os demônios à superfície, ele diz. As palavras faladas no palco terão poder que elas possuem em sonhos. A linguagem se tornará encantatória. A ação será o centro da peça, mas seu fim é revelar a presença de forças extraordinárias no homem. O diretor se torna uma espécie de mágico, um homem santo. O real objetivo do teatro para Artaud é a tradução da vida em sua forma universal imensa, a forma que extrará da vida imagens nas quais nós teríamos prazer em estar. Isso é o que ele significa pela palavra duplo. O teatro não é uma cópia direta da realidade, é uma outra espécie de realidade perigosa. Ele compara esses princípios a golfinhos que se mostram e desaparecem na superfície e mergulham nas profundezas. Uma realidade que está além do homem. Artaud está usando aqui uma ideia mágica e simples usada pela psicanálise moderna, onde o paciente é curado ao fazê-lo tomar-se uma atitude exterior semelhante à daquilo que ele quer se recuperar ou descobrir. Uma peça que contém as forças reprimidas do homem vão liberá-las dele. Artaud ficou no hospital psiquiátrico de 37 a 46. Durante esse período, o comportamento dele foi caracterizado por alucinações, dons de línguas e episódios violentos. Sofreu muitos tratamentos bizarros, incluindo a terapia da coma induzida por insulina e terapia de eletrochoques. O último trabalho de Artaud foi uma criação radiofônica com o título Have Done with the Judgment of God, que foi gravado nos estúdios da rádio francesa no final de 47, mas cuja transmissão foi cancelada ao último momento pelo diretor. Artaud morreu um pouco mais de um mês depois, muito desapontado com isso. Artaud e seu teatro da crueldade não alcançaram popularidade durante sua vida. Ele se tornou conhecido e aplaudido pela primeira vez após as experiências de Brooks na década de 60. Brooks selecionou um grupo de 12 atores e organizou uma produção de 5 dias, apresentada sob o nome Teatro da Crueldade, e empregou algumas das teorias de Artaud. Uma dessas criações, Mahat Sar, teve muito sucesso na década de 60. Artaud acreditava que a atividade sexual, incluindo a masturbação, não fazia bem ao processo criativo e deveria ser evitada se alguém queria alcançar a pureza na sua própria arte. O Museu de Arte Moderna de Nova York fez uma exposição de seus desenhos e pinturas compostas enquanto ele era o paciente no asilo, onde ele foi encorajado a desenhar e a pintar como parte de sua terapia. Quem sou eu? De onde eu venho? Eu sou Artaud. E se eu digo isto, como eu sei dizê-lo, imediatamente vocês vão ver meu corpo voar em peças, e sob 2 a 10 mil novos aspectos um novo corpo será criado, no qual vocês nunca mais serão capazes de me esquecer. Em janeiro de 48, Artaud foi diagnosticado com um câncer intestinal. Morreu pouco depois, em 4 de março de 48. Morreu sozinho no seu pavilhão, sentado ao pé da sua cama, segurando o sapato. Suspeita-se que ele morreu de uma dose letal da droga cloral, embora não se saiba se ele fosse consciente da sua letalidade naquele momento. Ele não quis nenhuma cerimônia na igreja, mas sua família decidiu fazer isto contra sua vontade. Somente uma amiga atriz se opôs.